Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu vou trazer uma mensagem aqui importante, envolvendo aí os acontecimentos finais, COP27, que está aí para dar início em novembro aí desse ano, 2022. Falar um pouco sobre o futuro, descrito aí na Palavra de Deus, no Espírito de Profecia. E quero destacar sobre a questão do selamento. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, perdoa os meus pecados e abençoe, meu Senhor, essa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Que ela possa calar fundo ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o selamento, é descrito ali em Apocalipse capítulo 7, é a parte mais importante, para nós como cristãos. Nós sabemos que quando todos nós formos selados por Deus, a porta da graça, todos aqueles que aceitarem a mensagem, forem selados por Deus, a porta da graça se fecha e aí vem as 7 últimas pragas ali descritas em Apocalipse capítulo 16. Só que, para nós entendermos, queridos, a questão do selamento, temos uma referência desse selamento não só no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 7. Nós também temos uma referência desse selamento no Antigo Testamento, em Ezequiel, capítulo 8 e 9. E esses eventos que aconteceram no passado, eles se repetem no futuro. A isso nós chamamos de tipo. O que é o tipo? É um evento que aconteceu no passado. E o que é antítipo? A expressão antítipo de forma simples, está se referindo que esse evento que se cumpriu no passado, ele se repete no futuro. Eu vou dar um exemplo. No passado, Cristo é representado no Antigo Testamento como um cordeiro sem mancha, uma ovelha, um animal. Porém, no Novo Testamento, ele já vem de forma humana, representado de forma humana. Isso quer dizer o quê? Que o cordeiro é o tipo, evento passado. E o cordeiro humano, Jesus, é um antítipo, evento futuro. Assim como o povo de Israel estava indo para uma terra prometida, a isso nós chamamos de tipo, ou seja, eles estavam em busca da terra prometida. Eles saíram do Egito, andaram 40 anos no deserto e estavam rumo à terra prometida. Isso é o tipo. Qual que é o antítipo? Ou seja, a terra prometida futura é o céu. Então nós também estamos caminhando no Egito, que é símbolo do... Ou seja, nós saímos do Egito, que é símbolo do mundo, estamos caminhando no deserto, e depois que nós vamos para a terra prometida, que é o céu. Ou seja, é a mesma coisa, a situação não muda, só muda a localidade. A diferença é que o povo de Israel estava buscando a terra aqui, a terra prometida era em Israel, a terra aqui onde nós vivemos nessa esfera, e nós estamos buscando a pátria celestial, mas a situação é a mesma. Então, só para vocês entenderem o que é tipo e antítipo. Resumindo, tipo é uma profecia que se cumpriu no passado, e antítipo, essa profecia se repete no futuro. Então, sobre o selamento, nós temos o tipo, ou seja, nós temos o exemplo de como esse selamento vai acontecer. Eu gostaria aqui de ler Ezequiel, capítulo 8, que aqui fala sobre a profanação. Ezequiel é um profeta contemporâneo ali de Jeremias. O que Ezequiel pregava? Pregava o exílio, que Deus ia permitir que os babilônios escravizassem Israel por causa da sua desobediência. Aqui no capítulo
8 de Ezequiel, Deus revela para Ezequiel o porquê ele ia permitir os babilônios destruir Jerusalém. Né? Aí o verso 5, né? Vou ler Ezequiel 8, verso 5. Diz assim: E disse-me, filho do homem, levante agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que o norte da porta do altar estava a imagem do ciúme na entrada. O que Ezequiel está dizendo aqui? Que na porta da entrada do templo de Israel tinha uma imagem do ciúme de Deus. O que isso significa? Tinha a imagem de um Deus pagão lá. Que isso ciúme de Deus é uma expressão para dizer o quê? Que Deus ficou irado por terem colocado um Deus pagão no templo que ele era adorado. Por isso está falando aqui o ciúme de Deus. O ciúme de Deus era a sua casa, né? O templo. Verso 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Ou seja, ele fez uma pergunta para o profeta Ezequiel, falando assim, profeta, o filho do homem, você está vendo o que o povo de Israel está fazendo com a minha casa? A profanação que eles estão fazendo? O verso 7, né? Levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Então me disse, entrevi as malignas abominações que ali fazem. Então olhei e eis que toda forma de réptil, animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede ao redor. Olha que coisa, Deus pediu para Ezequiel fazer um buraco na parede do templo, e quando Ezequiel fez um buraco para espiar ali o templo, ele viu na parede do templo de Deus vários desenhos de deuses pagãos, né? Alguns afirmam que entre esses deuses pagãos estavam os deuses egípcios, né? Por exemplo, o deus Sobé, né? Se escreve Sobek com K, né, no final, se pronunciando Sobé, que é o deus crocodilo, né? Deus, por exemplo, que Deus falou que tinha figuras de répteis na parede, né? Então Sobé é o deus crocodilo dos egípcios, né? Esse deus crocodilo, ele era considerado o deus da fertilidade, né? Deus do protetor do Nilo. Né? Também tinha ali outros répteis, né? Assim, vários tipos de répteis, né? Animais abomináveis, né? Figuras de deuses, né? Também poderia estar se referindo ali a Aket, né? Ou Aket, que é a deusa egípcia, né? De formato de rã, né? Ela tinha um formato de rã e ela também simbolizava a fertilidade, né? E a ressurreição. Então nós vemos ali que Israel tinha pintado ali, né, o sacerdote pintado esses deuses aí na parede do templo. E isso despertou a ira de Deus. Agora que coisa interessante. Quantas pessoas estavam envolvidas ali, os líderes de Israel que estavam envolvidos nessa abominação? O verso 10 diz assim: entrei e olhei toda a forma de réptil, animais abomináveis, né? Todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados. E estavam em pé diante dele, verso 11 agora, tá? Estavam em pé diante dele 70 homens dos anciões da casa de Israel. Ou seja, aqui no verso 11 está dizendo que era 70 líderes estavam envolvidos ali na adoração desses ídolos, né, abomináveis ali. Só uma
um adendo aqui, abrindo parênteses. Quando Deus ele derrama ali as pragas no Egito, as 10 pragas no Egito, ali Deus não estava derramando as pragas de forma aleatória. Não estava derramando as pragas de forma aleatória. Cada praga ali tinha um significado, né? Cada praga ali que Deus estava derramando ali nos egípcios tinha um significado. Nós sabemos que a primeira praga foi derramada no Nilo, que se converteu em sangue. Por que o Nilo se converteu em sangue? Porque ali era aquele sangue que estava saindo do Nilo, que os egípcios consideravam, né, o Nilo como um deus. Aquele sangue que estava emanando ali do rio Nilo simbolizava as crianças que foram assassinadas, né, os bebês, né, que por ordem de Faraó, todo macho, né, tinha que ser morto. Aí Deus divinamente salvou Moisés, né, como vocês conhecem a história, salvou Moisés, mas muitas crianças foram mortas ali, muitos bebês foram mortos ali, jogados no Nilo. Então aquele sangue que estava emanando ali do Nilo era símbolo daquelas vidas inocentes que foram assassinadas ali. E era uma forma também de Deus punir o Nilo, porque eles consideravam um deus, né? Depois da segunda praga, nós vimos a rã, né? Ali a rã brotou do Nilo. Aquelas rãs eram uma referência à deusa, né, egípcia, a Ket, né? Que era deusa da fertilidade, deusa da ressurreição. Então, como os egípcios tinham essa deusa com formato de rã, o fato de Deus usar as rãs para punir os egípcios era uma forma de dizer assim, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso e os seus deuses me obedecem. E eu que estou dando ordem para as rãs subir na cama de vocês. Então era uma forma de Deus quebrar a crença dos egípcios naqueles deuses pagãos, né? Essa era a forma de Deus agir. Vamos destacar duas coisas aí, né? Tinha deuses ali em forma de répteis, como os deuses egípcios ali na parede do templo, e quem estava envolvido nessa abominação era 70 líderes da casa de Deus. 70 líderes da casa de Deus. O que acontece? No capítulo 9, Deus agora ele busca fazer uma limpa na sua casa por causa dessa abominação. Aqui nós vemos a parte do selamento, né, naquela época. Ou seja, quem tivesse selado ia escapar. Quem não tivesse selado ia ser morto, né? O verso 9, né? Eu vou ler capítulo 9 de Ezequiel, verso 1 em diante. Capítulo 9, desculpe, verso 1 em diante. Então me gritou ouvidos com grande voz, dizendo: faze chegar os carros da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, olha para o norte, e cada um com sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um titeiro de escrivão à sua cintura. Eles entraram e se puseram junto à porta de bronze. Olha que Deus falou aqui, que falou para dar ordens, né, para 6 homens entrarem ali no templo, né, em Jerusalém, na casa de Deus. E um desses homens tinha um tinteiro, né, vestido de linho, e tinha um tinteiro para marcar, né, um tinteiro na sua cintura para marcar as pessoas. E o verso 4 diz assim, ó: e disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha o que Deus falou aqui, dando ordem para aquele homem que tinha um tinteiro, né, na cintura. Fala assim, ó: entra lá
e marca só os que tá dentro da minha casa que não tá aceitando as abominações que tá entrando dentro dela. Não tá aceitando a idolatria. Marca esses daí. Marca eles bem na testa, aqueles que choram e que gemem. Ou seja, aqui Deus está fazendo referência a pessoas sinceras que pregam a palavra, que estava orando, que estava buscando a Deus, porém não poderiam fazer muita coisa porque não tinham, como é que eu posso dizer, a liderança nas suas mãos. O que eles poderiam fazer é só orar. Né? Mas mesmo assim eles não saíram da casa. Eles não saíram do templo, eles não saíram de Jerusalém. Então vamos abrir um parênteses aqui mais uma vez. O selamento, querido, só vai acontecer naquelas pessoas que estiverem em Jerusalém, na igreja. Mesmo com todas as abominações acontecendo dentro dela. Qualquer desculpa que nós usarmos para sairmos da igreja, nós não seremos selados. Só seremos selados se permanecermos. Mesmo com todas as abominações que se cometem no meio dela. Temos que permanecer firme e dar a última mensagem. Mesmo que as pessoas não gostem da gente, nos chamem de fanático, de doido, não nos suporte a nossa presença. Nós não temos que ir para a igreja por causa de ancião, por causa de pastor, por causa de esposo, por causa de esposa, por causa de filho, por causa de filho. Não. Nós temos que permanecer na igreja por Deus e não sair da presença de Deus, não deixar de congregar e estar firme, custe o que custar. Não importa, se mesmo você vê uma pessoa adulterando lá no púlpito, você não pode, não tem argumento para você sair da casa de Deus. Você tem que permanecer firme e ser uma testemunha contra as abominações que estão praticando no meio dela e pregar com o poder do Espírito Santo. Então esses vão ser selados. É aqueles que não vão sair, mas vão permanecer firme até o fim. Tá bem claro aqui, ó. Marca os que suspira e geme. Não é aqueles que dá risada, não é aqueles que aceita as coisas o pecado entrando dentro da igreja, as modas de Sodoma, né, usada pelas filhas de Sodoma, as músicas demoníacas com estilo de rock, jazz, pop, né, funk, reggae, samba, mesmo que entre essas abominações, essas imundícias, precisamos estar lá, mas oferecer o nosso culto racional a Deus, né? E orar, né? E permanecer firme. Não é fácil, por isso que eles foram selados aqui, porque não é uma situação fácil de aceitar, não. Só quem tem o Espírito Santo mesmo. Quem levar essa questão para o pessoal não vai conseguir permanecer. Só as pessoas que têm realmente o Espírito Santo de Deus, que foram selados realmente, que serão selados, poderão suportar essa situação. Né? Mas e quem não tiver e não for selado? O que aconteceu aqui que não foi selado? Aqui diz bem claro, né? Verso 5, ó. E os outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri e não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Verso 6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Começai pelo meu santuário, começai pelos anciões que estavam diante da casa. Olha o que Deus está dizendo aqui. A ordem de Deus. Quem não tiver o selo, o sinal, não poupe. Mata todo mundo. Por que Deus está dando essa ordem estranha aqui? Porque isso aqui, queridos, é uma referência de que aconteceu lá no bezerro de ouro com Moisés, né? Quando Moisés desceu, ele viu o povo adorando o bezerro. A atitude de Moisés foi: quem está do lado do Senhor? Aí algumas pessoas levantaram a mão.
Outros, ele falou, e quem não está do lado do Senhor? Aí não levantaram a mão. O que aconteceu, queridos? Os que ficaram do lado do Senhor ficaram do lado de Moisés. Os que não ficaram do lado de Deus ficaram do outro lado. Né? Ficaram separados ali, um grupo separado. E a ordem de Moisés foi, destrua aqueles que não ficaram do lado do Senhor. E aí seu parente tinha que matar aquele que não era parente. Por que uma atitude tão drástica? Porque, queridos, é uma forma de Deus mostrar que, embora ele seja amor, ele não negocia o seu caráter e a santidade. Então Deus odeia o mal com todas as forças. A mesma forma que Deus ama o pecador com todas as forças, a ponto de enviar o seu filho para morrer pelo pecador, ele também odeia o pecado com todas as forças. É isso que as pessoas têm que entender. A mesma forma, a mesma intensidade que Deus usa para salvar o pecador, como ele faz hoje, quando a porta da graça se fechar, ele vai usar a mesma intensidade para destruí-lo também, aqueles que ficaram do lado de Satanás. Porque o mal, ele só é exterminado dessa forma. E Deus, ele tem autoridade para isso, né? Porque Deus foi que nos fez, né? E só lembrando que Deus não vai destruir as pessoas, né? Deus vai destruir o pecado. Aqueles que se agarrarem ao pecado, vai junto. É um ato suicida, né? Ali em Mateus, capítulo 25, Cristo afirma que o lago de fogo está preparado para o diabo e para os seus anjos, não para o ser humano. O ser humano vai de enxerido, né? Porque ele quer realmente ir, ele quer ficar do lado de Satanás. Então, ele vai ser destruído junto com o diabo e seus anjos. Ok? Então, queridos, eu vou ler aqui esse livro, o livro Eventos Finais. Esse anjo aqui, que Deus deu ordem, foi para tentar tirar o remanescente daquela abominação que estava acontecendo no templo lá na época de Babilônia. Mas Ellen White diz aqui na página 141 desse livro Eventos Finais que esse mesmo anjo que fez esse selamento aqui na época de Ezequiel, ele vai fazer o selamento hoje. O anjo não muda. Aquele anjo com o tinteiro na mão, ele vai vir. Ele vai vir também. Ele vai vir, né? Aquele anjo não mudou. É o mesmo anjo, ele vai vir agora selar. Nos selar. Né? Então, eu vou ler aqui a página 141. O fim do tempo da graça. Página 141. Primeiro parágrafo. Diz aqui, ó. Primeiro parágrafo não, segundo, né? Pouco antes de entrar no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo de Deus vivo. Então vi 4 anjos deixarem de segurar os ventos, e vi fomes e epidemias. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com tinteiro e escrivão ao lado voltou da terra. E ele informou a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Olha que coisa interessante. Ellen White aqui em visão, ela viu o quê? Um anjo voltando da terra com um tinteiro na sua cintura. Esse mesmo anjo aqui de Ezequiel 9, avisando para Jesus, que está lá no santuário, que os seus filhos estão selados. Olha que coisa. O anjo avisando que os filhos de Deus estão selados. Então, queridos, resumindo, vocês lembram do que eu falei no início aqui desse vídeo? Que tem o tipo e o antítipo. Então, a mesma situação que Ezequiel estava passando aqui, essa vai ser a mesma situação que a igreja vai passar. Incluindo não só as denominações em gerais, envolvendo aí católicos, protestantes, mas também a nossa igreja, a querida igreja adventista. Ela também
vai passar por uma situação de apostasia. Quem diz ao contrário, que a igreja não está em apostasia, está indo contra a própria palavra de Deus. Só lembrando, queridos, que a apostasia, como Ellen White profetizou aqui da Igreja Adventista, não se refere às doutrinas em si, ok? As crenças, as 28 crenças, mas se refere à forma comportamental das pessoas, ok? Diferentemente, infelizmente, de outras denominações que também tem pessoas, filhos de Deus lá, sinceros, a qual Deus chama de meu povo. A diferença é que muitas denominações, a apostasia está relacionada ao quê? A destruição das doutrinas, ou seja, a doutrina misturada com o erro. Aqui está completamente diferente. Ellen White diz que o problema da apostasia da nossa igreja será a forma de negar o espírito de profecia. É uma das apostasias, ou seja, se você vê um adventista falando que não crê que Ellen White é uma profetisa, ou que diz que não se pode ensinar o espírito de profecia nos púlpitos, essa pessoa, independente da posição dela, se é ancião, se é membro comum, se é pastor, já está em apostasia, ok? Então, devemos tomar muito cuidado para não entrar nessa apostasia. Então, como aconteceu aqui em Ezequiel 9, vai se repetir no futuro agora. Eu queria destacar, queridos, sobre a COP27. Eu falei isso num vídeo aí que eu fiz, que está aqui no canal, um vídeo anterior, né, com o título O limite da paciência de Deus. Eu fiz esse vídeo com o título O Limite da Paciência de Deus. Se você não viu, entra lá, vê esse vídeo que é importante para você. É muito importante para você. Olha que coisa interessante. Falando das COPs, né, a COP 26 aconteceu ano passado. Falei em alguns vídeos sobre a COP 26. O Papa Francisco se empenhou muito na COP 26 com a sua carta Laudato Si. Nós sabemos que a Laudato Si tem 6 capítulos. O 6º capítulo fala do domingo como uma proposta para combater a crise climática. Dentro do contexto da COP26, existe o movimento Sunday Climate, que eles envolvendo a Inglaterra, né, envolvendo as igrejas da Inglaterra, ali do Reino Unido. Esse movimento Sunday Climate, ele dedicou os domingos a orar pelo clima, né, no ano passado. Quando eu entrei no site deles, eles fizeram as suas considerações sobre a COP26. Qual foi as considerações? Inclusive eu vou deixar aqui nos comentários as considerações que eles fizeram. O que os países aceitaram ali na COP26? Eles assinaram uma cláusula, os países que estavam envolvidos ali, assinaram uma cláusula para diminuir a produção de petróleo, né, gás e carvão, para poder diminuir o efeito estufa, a emissão de CO2. Esse acordo foi assinado. Quando esse acordo foi assinado, esse acordo assinado atendeu apenas o primeiro capítulo da carta Laudato Si. É isso que tem que ficar claro. O que diz lá o primeiro capítulo da carta Laudato Si? Atender o clamor da terra. Então, a medida assinada ali na COP26, em novembro do ano passado, atendeu apenas o primeiro capítulo da carta. Na COP27 agora, será atendido o segundo capítulo da carta, que diz o quê?
atender ao clamor dos pobres. Ali vai se focado muito a ajudar os países emergentes a sair da crise climática. O domingo é só feito no 6º capítulo. Ele só é mencionado no 6º capítulo. Então, se seguirmos a lógica, isso é uma lógica. O documento papal tem 6 capítulos e já foi aprovado o primeiro numa COP, que foi ano passado, isso quer dizer que falta o quê? Ainda 5 ser aprovado. E esses 5, o último é o quê? Envolve a guarda do domingo. Ok? Qual foi as considerações do movimento Sunday Climate? O movimento Sunday Climate, eles fizeram a consideração seguinte, que não tem como esperar outros 5 anos. 5 anos, ou seja, ele está se referindo o quê? As 5 medidas da Carta Laudato Si. Não tem como esperar os 5 anos para ser cumprido. É isso que eles disseram. Não tem como esperar 5 anos. Eles querem que os 5 capítulos da carta sejam cumpridos ainda na COP27. Eles não querem esperar o 2º capítulo da carta ser cumprido agora em 2027, o 3º capítulo ser cumprido em o 2º capítulo da carta, né, ser cumprido agora em 2022, desculpe, corrigindo. Eles não querem que o 2º capítulo da carta se cumpra agora em 2022, mas eles querem que os 5 capítulos restantes se cumpram ainda nesse ano. Eles não querem esperar até 2027, porque pela lógica é isso. Se for cumprir um capítulo da carta por ano, o domingo só vai ser cumprido só em 2027, se for seguir o cronograma como está sendo seguido por eles. Só que eles não querem, né? Ali nas suas considerações deixou bem claro, não queremos esperar 5 anos. Eu vou deixar as considerações aqui do movimento Sunday Climate, de todas as igrejas do Reino Unido, da Inglaterra, eu vou deixar as considerações aqui, traduzido do inglês para o português, vou deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar o documento para vocês terem acesso, tá ok? Então, queridos, então agora na COP27, como eu expliquei no vídeo anterior, o que eles querem fazer? Eles querem agora, diferente da COP26, querem fazer uma reunião interreligiosa. Ou seja, no dia 13 de novembro, um domingo, eles querem reunir todas as religiões ali no Egito, que vai acontecer no Egito, para proclamar os novos mandamentos climáticos, os mandamentos climáticos para a humanidade. E o lugar que eles escolheram, eu expliquei isso no vídeo anterior, foi o Monte Sinai, o lugar onde, a Península do Sinai, no caso, né, onde Deus deu os 10 mandamentos. O que eles querem fazer? Eles querem fazer uma afronta a Deus e dizer que aqueles mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deu, não vale nada. O que vale é o que Ele deu. É isso, praticamente isso que eles querem. Eles querem dar novos mandamentos para a humanidade, dizendo que eles têm autoridade para mudar a lei de Deus. Então, queridos, chamamos isso de apostasia geral. Isso é uma apostasia. E olha que coisa interessante. Aqui no Ezequiel capítulo 8, nós lemos que estavam envolvidos 70 líderes da casa de Israel na idolatria. Eu vou ler o capítulo 8, verso 11 de novo, diz aqui, ó. Estavam em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel. 70 homens. Ou seja, 70 homens envolvidos na idolatria. No ano passado,
o Papa Francisco chamou no Vaticano no dia 4 de outubro de 2021, chamado aí uma reunião interreligiosa com todos os representantes de todas as religiões. O Papa convocou 40 representantes no dia 4 de outubro de 2021 no Vaticano para assinar um documento ali com apoio à COP26. Das decisões da COP26. Então, tinha representantes ali evangélicos, da igreja evangélica, por exemplo. Foi um representante lá da Assembleia de Deus, né? Foi um representante do judaísmo, foi um representante do Islã, ou seja, da igreja ortodoxa, né? Cada um foi ali assinar esse documento, apoiando as medidas que iam ser assinadas na COP26 para poder combater a crise climática. Só que agora, queridos, a coisa é mais grave. Eles querem fazer uma coisa muito mais grave do que aquela que aconteceu ali no dia 4 de outubro. Por que é uma coisa mais grave? Porque eu deixei esse documento no sermão passado, mas vou deixar ele aqui de novo, né, nos comentários, né, e na descrição para vocês terem acesso. O que eles querem fazer? A reunião da COP27 vai acontecer do dia 8 ao dia 18 de novembro, mas o dia 13, que é um domingo, foi destinado só para apresentar os novos mandamentos para a humanidade. Então, quem vai dar o aval desses novos mandamentos são os líderes religiosos que vai estar ali. E eu não sei quantos líderes vai estar ali. Eu não sei. Mas do jeito que as coisas são, do jeito que a gente vê as profecias, tipo e antítipo, eu não vou dar certeza, mas eu não duvido que seja aí 70 líderes religiosos, igual aconteceu aqui nessa questão aqui com Israel. Eu não duvido, não. No ano passado foram 40 líderes convocados lá para o Vaticano para assinar o documento para apoiar as decisões da COP26. Agora, da COP27, eu não sei quantos líderes vão estar presentes, não sei. Se você sabe quantos vão estar presentes, você tem essa informação, pode colocar aqui nos comentários. Mas, que nem eu disse, eu não duvido que seja aí ou um pouco mais de 70 ou 70 líderes, né? Não duvido. Vamos ficar na expectativa. E o foco principal que eu quero destacar, queridos, disso tudo, é como as profecias são incríveis. Resumindo, se aqui em Ezequiel 9, para finalizar a mensagem, para nós entendermos, se aqui em Ezequiel 9, e capítulo 8 e 9, diz que antes do selamento teve uma apostasia, ou seja, primeiro teve a apostasia, depois teve o selamento. É isso que aconteceu aqui. Primeiro teve a apostasia e depois teve o selamento. Não sei se você está me entendendo onde eu quero chegar. Eu quero dizer o seguinte, queridos. Como na COP26 vai ter vários líderes ali religiosos, representantes de religiões de todo o mundo vai estar ali. E eles vão estar aceitando esses mandamentos corrompidos ali, que são não vai estar falando de domingo, é claro, ali, mas vai estar falando dos mandamentos climáticos. Mas nós sabemos que o domingo ele está envolvido sim no capítulo 6, a proposta existe do domingo, da guarda do domingo no lugar do sábado, que isso será uma abominação aos olhos de Deus, está assim descrita no documento papal Laudato Si, capítulo 6. A proposta do domingo existe. Então, esses 10 mandamentos climáticos que vai ser colocado ali no dia 13 de novembro de 2022, desse ano, vai ser uma forma de maquiar a verdadeira intenção de Roma
no futuro, que é o quê? Colocar o domingo no lugar do sábado, levando uma transgressão que universal. Como eu li aqui no livro Eventos Finais, no vídeo passado, esse vai ser o último ato antes de Deus derramar as 7 últimas pragas, que é trocar a guarda do sábado da lei de Deus pela guarda do domingo. Esse vai ser o último ato. Nós sabemos que quem vai fazer esse ato de trocar vai ser os Estados Unidos, conforme a profecia diz ali em Apocalipse 13, verso 11. Os Estados Unidos, é ele que vai trazer a marca da besta. É isso que a profecia diz. Mas esse movimento de apostasia envolvendo as religiões está culminando para isso, para a mudança da lei de Deus. E a lógica é o seguinte: se aqui Ezequiel diz que primeiro teve que ter uma apostasia para ter o selamento, isso quer dizer que depois da COP27, como nós vamos ver as religiões se apostatando diante de Deus ali, os líderes religiosos levando a maldição para suas vidas e levando a maldição para suas igrejas por aceitar mandamentos corrompidos no lugar dos mandamentos de Deus, isso sim é uma grande o quê? Uma grande apostasia. Resumindo, queridos, depois dessa grande apostasia vem o selamento. Resumindo, o selamento está mais próximo do que a gente possa imaginar. Eu não tenho dúvida, nós seremos a geração que vai ver Jesus voltar. Vamos ver Jesus voltar. Nós seremos a geração que vai ver Jesus voltar. Resumindo, queridos, o selamento está muito próximo de acontecer. É claro que se eu morrer hoje, eu já estou selado, né? Ou para a vida ou para a morte eterna. Eu já estou selado. Se eu morrer hoje, eu já estou selado. O selamento que eu me refiro é o quê? É quando as pessoas vão receber a marca da besta, que profeticamente não é um chip, mas é uma cópia da marca de Deus descrita em Ezequiel capítulo 20, verso 20. E como nós sabemos, Ezequiel 20, verso 20 diz que a marca de Deus é a guarda de um dia. Como Satanás mudou a lei de Deus no ano 364, no concílio de Laodiceia, no cânon 29, ali no cânon 29, foi colocado como uma lei canônica que todo cristão que guardasse o sábado seria considerado anátema. Isso está no cânon 29 do concílio de Laodiceia, feito em 364. Ali, a partir dali, o cânon diz que todo cristão que guardava o sábado seria considerado anátema. A palavra anátema significa maldito. Seria considerado um maldito ou um excomungado, né? De acordo com o cânon 29 do concílio de Laodiceia. A partir dali, a lei de Deus foi anulada e o domingo foi colocado no lugar do sábado no catecismo romano, né? E hoje, milhões de cristãos guardam os mandamentos o quê? De forma, às vezes, ignorante, guardam os mandamentos adulterados por Roma. Mas nós sabemos que dentro dessas denominações religiosas, envolvendo aí o catolicismo ou o protestantismo, de acordo com o Apocalipse 18, verso 4, ali tem pessoas que Deus ama, o povo de Deus está ali dentro. E Ellen White diz aqui nesse livro que antes da porta da graça se fechar, está aqui nesse livro o capítulo Sacudidura, que antes da porta da graça se fechar, Deus vai limpar a igreja adventista. Deus vai fazer uma limpa, né? E essa limpa vai envolver desde da liderança maior, envolvendo presidentes, pastores, né? Presidentes, pastores, anciãos. Ou seja, vai ter uma mudança o quê? Uma mudança completa. Eu não gostaria de ler. Aqui, ó. É a página 111, né? Para ficar claro, né? Página 111, livro Eventos Finais. Assim, ó. A grande questão que está tão próxima, a lei dominical, eliminará aqueles que Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva ser útil.
Ellen White está dizendo aqui que a igreja adventista, nossa igreja, vai ser purificada só num decreto. Quando a perseguição irromper sobre nós, a igreja será purificada, vai sair muita gente. Ela mesmo diz aqui que a igreja vai quase fechar as portas, né? Não vai ter quase ninguém dentro da igreja. Igreja de 1000 membros, se ficar 5 pessoas, vai ser muito. Entendeu? Somente aqueles que hoje têm uma fé firme, uma convicção firme, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, né, tem um amor verdadeiramente por Deus e pelo próximo, que é batizado pelo Espírito Santo, que tem um compromisso real com Deus e coloca Deus em primeiro lugar, acima da vontade acima da vontade da igreja, coloca Deus em primeiro lugar acima da vontade da igreja, de líderes religiosos, coloca a vontade de Deus acima da mulher, a vontade de Deus acima do marido, a vontade de Deus acima dos filhos, a vontade de Deus acima do Estado, a vontade de Deus acima do governo. Somente esses que têm essa tamanha fé e força poderão ficar em pé nesse dia. O resto vai ser eliminado, vai ser tirado. Muitos, é claro, vai se tornar nossos piores perseguidores, como Ellen White falou, vão nos levar a tribunais, uns vão querer nos matar, tirar a nossa vida, nossos próprios irmãos, né? Não estou falando de fora. Os adventistas que nos conhecem a nossa casa, nosso endereço, conhece o que você faz, quem é seu pai, quem é sua mãe, seus irmãos, são esses que vai ser os nossos piores perseguidores. Isso está aqui no livro Eventos Finais, um engano satânico dos últimos dias. Capítulo O Engano Satânico dos Últimos Dias, página 98. Ellen White diz que os nossos piores inimigos está dentro da nossa igreja. Esses daí vai ser nossos piores perseguidores. Não vai ser nem os protestantes que vai ficar do lado de Satanás, mas esses daí. Aqueles fiéis sinceros de outras denominações que vão ver que essa idolatria não é algo normal, que eles vão entender que eles estavam em erro, que a lei de Deus, os 10 mandamentos, não foi quebrada na cruz, mas ela é real, ela é vigente, como está descrito em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 11, como também está escrito em Romanos 2:13, como também está escrito em Romanos 7, verso 7, como também está escrito em Romanos 7, verso 12. As pessoas vão ler esses versículos e vão abrir a mente delas e elas vão ver que o sábado não foi pregado na cruz, é um mandamento e deve ser guardado. E elas também vão ver Lucas capítulo 23, versos 54 ao 56. Então todos esses versículos vão iluminar a mente dessas pessoas. Os versículos de Lucas 23, 54, Lucas capítulo 23, versículos 54 e 56. Tiago capítulo 2, verso 10 a 11. Romanos 2, verso 13. Romanos 7, verso 7. Romanos 7, verso 12. Efésios 6, verso 1. Todos esses versículos vão iluminar a mente dessa pessoa e ela vai tomar uma decisão e sair da sua igreja, que está em adultério aberto, está em transgressão aberta, e vai se unir com uma minoria de adventistas que vai ficar em pé. O resto, você já sabe o que vai acontecer. Muitos vão ser assassinados, né? Como diz aqui no livro, o livro Eventos Finais, muitos serão assassinados, né? Por ficar do lado da verdade. Eu gostaria de ler aqui, página 90, né? Ficar claro aqui. Página 94, tá? A Ellen White diz aqui, ó.
Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a sua vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, se colocando em defesa da verdade. Também está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 397. Muitos serão mártires por amor a Cristo. O servo do Senhor diz aqui que muitos adventistas serão assassinados pelos seus próprios irmãos, pelo governo também. Muitos cristãos de outras igrejas, batista, metodista, católica, que vão ter a sua mente iluminada pelo Espírito Santo, vão descobrir a verdade e vão ser perseguidos também, vão ser mortos também. Então, queridos, tudo isso está culminando na perseguição final. E a perseguição final não vai envolver um chip, vai envolver adoração. A quem você está adorando? O Deus que deu os 10 mandamentos, que disse lá em Ezequiel 20, verso 20, que o sábado é o seu dia, ou o Deus Satanás, que colocou o domingo no lugar do sábado? O grande conflito final vai terminar com adoração, não vai estar envolvendo chip. Não é chip, é adoração. Tá ok, queridos? E eu vou colocar aqui também, no final desse vídeo, eu vou colocar uma imagem sobre os planos que eles têm da guarda do domingo em relação a combater a crise climática, colocar como um dia santo, um universal. Eu vou dar algumas declarações da organização Osho, que é uma organização que envolve o quê? Eles têm um ativismo tanto político como universitário, para colocar o domingo como um dia santo universal. Essa organização Osho, uma organização não governamental, começou na Tanzânia, se estendeu por vários países da África, chegou na Europa e hoje também tem o seu papel junto à COP27. Eu vou deixar aqui as declarações dessa organização sobre a guarda do domingo. Só para vocês verem que não é fake news, que isso aqui não é invenção de adventista, a coisa é mais séria do que eu e você possa imaginar. E agora, nessa COP27, sabemos que a apostasia geral vai acontecer. E depois da apostasia vem o selamento e o decreto dominical. Então nós seremos sim a geração que vai ver Jesus voltar. Que você se prepare, que Deus te abençoe e que você não seja um traidor de Deus, mas seja um fiel atalaia de Deus. Que você permaneça firme, ainda que a morte chegue até você. Ainda que Satanás e seus anjos forcem você a tomar uma decisão errada. Mas peço a Deus que você tome uma posição firme, como uma mulher sincera e como um homem sincero de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Sabemos que as profecias estão culminando para um final. E o final será, ó Pai, aquele que está do teu lado contra ti. Sabemos que os covardes, ó Deus, não entrarão no reino do céu. Que o Senhor nos coloque um espírito de ousadia, de coragem, de amor pela tua lei. E que possamos ser fiel ao Senhor, independentemente da circunstância. Nos batiza com teu Espírito Santo, ó Pai. Sela-nos para a vida eterna. Mesmo que nós viemos a morrer agora, que nós possamos morrer salvos. E se nós ficarmos vivos, que o Senhor nos dê força e nos batize com o Espírito Santo para esse dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu vou deixar as declarações da organização Osho no final desse vídeo. Agora, e vou deixar os 2 documentos aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o documento do movimento Sunday Climate, dizendo que não vai esperar 5 anos, que não quer esperar 5 anos, ou seja, as 5 medidas da carta do Papa que faltam, eles não querem esperar, eu vou deixar aqui, e vou deixar também o cronograma da COP27
no qual eles querem tomar o lugar de Deus e subir no Monte Sinai e declarar novos mandamentos para a humanidade. Então eu vou deixar esses 2 documentos aqui para vocês terem acesso, tá ok? Fica com Deus, Deus abençoe.